pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre dicas de livros, grandes clássicos para vocês lerem aí durante a última semana de outubro para entrar no clima do Halloween. Eu separei títulos que trazem essa pegada aqui do terror, do horror, do gótico, justamente para quem gosta de entrar no clima e fazer aquelas leituras temáticas. Eu sou do tipo que amo fazer leituras temáticas tanto em outubro quanto em dezembro. Então, dezembro é aquela temática natalina e outubro é aquela temática voltada para os livros que a gente vai conversar aqui. Também é claro que esses títulos aqui são ótimos para você ler em qualquer época do ano, mas para quem gosta de fazer aquelas leituras temáticas, guardar um livro especial, aqui tem várias indicações bacanas. Eu sei que muitos têm receio de fazer a leitura de livros com esse aspecto, porque tem aquele receio de sentir um medo, né, de não ler cenas interessantes, ou também existe talvez aquele preconceito de ser livros, será que são livros que têm alguma profundidade, são livros só para assustar, ou coisa do tipo. Aqui vocês vão ver que não é bem isso não. Então eu trouxe grandes clássicos aqui, inclusive eu fui muitas vezes surpreendido porque eu tinha digamos um preconceito, não é nem preconceito, eu queria ler algum desses livros aqui, mas eu imaginava que era simplesmente uma história assim com um terror, com um lado gótico, algo sombrio, mas eu me deparei com um livro repleto de camadas e olhando muito para o viés psicológico, algo que eu gosto muito de encontrar nesses livros. Então nós temos indicações aqui de clássicos e vamos ter, claro, né, falando de terror não tem como não citar Stephen King e Agatha Christie, que são dois escritores que eu amo. Outra coisa que eu acho que é interessante de falar aqui é que muitas das vezes o que causa mais medo nesses livros não são coisas assustadoras que vão aparecer aqui. A verdade é que muitas das crueldades que podem aparecer, não muito explícitas, às vezes sutis até, mas que podem desencadear, que vão desencadear coisas grandiosas, são provocadas pelo ser humano. Então, o maior medo que vai causar aqui não são das coisas que vão acontecer porque vão aparecer figuras horripilantes, coisas do tipo, mas mostrar até onde o ser humano é capaz de ir para fazer certas coisas. Então, o medo é porque isso, tem coisa aqui que você vai encontrar que pode ser muito real de acontecer, que acontece, e isso meio que te deixa grilado. E isso que talvez vai mexer e tirar o seu sono nesse sentido, né? Nesse questão do lado cru e nu do ser humano. Eu acho que isso que muito desses livros vai abordar também, tá? Alguns desses livros, claro, vão tem livros aqui mais tranquilos, vai ter livro com aquele humor aqui, com uma ironia, então super tranquilo para quem tem receio, mas vai ter esse livro que tem algumas cenas, não é um livro todo, tá? Mas tem uma ceninha ou outra ali que é mais horripilante, coisa do tipo, tá? Mas vamos com calma, tá? Vamos assistir aí pra pegar as recomendações direitinho. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui ao longo do vídeo vão ter links aqui no box de estimação. E aí vocês vão me contando se vocês já leram e têm interesse em ler alguma dessas obras, tá? Eu gosto muito de fazer a troca com vocês. E aí vocês também vão me dando indicações, enfim. O primeiro que eu vou indicar para vocês é o famoso Magic Monster, do Robert Louis Stevenson. Esse é aquele livro que talvez você se encaixe no mesmo estilo que eu, e sempre deixou pra depois por achar, ou por achar não, por conhecer muito essa história, tanto adaptada para desenhos, filmes, e colocada de uma forma ou outra, assim, nas entrelinhas de alguma outra grande história, mas tem aquela história, assim, de um cientista que ingere uma porção, um líquido verde, algo do tipo assim, surge algo lado ruim, algo do mal nele, alguma coisa do tipo. Aquela figura, né, de um doutor lá num laboratório e tal, manipulando porções, líquido verde, ingerindo e se transformando em um monstro, coisa do tipo. E aí você acha que é um livro assim, acabou. Primeiramente, ele vai falar da dualidade do ser humano, então a existência do lado bom e ruim no ser humano. Algo que me surpreendeu nessa narrativa, como eu disse pra vocês, de conhecer tanto essa história, mas de me deparar não querendo largar a narrativa. O Robert Louis Stevenson, ele constrói essa narrativa de uma forma muito intrigante, que você quer saber o andamento das coisas que vão acontecendo ali. Então, aparecem dois amigos, duas pessoas ali meio que conversando e falando que se deparou com uma cena ali de chocante, e aí vai falar sobre isso, e vai falar que um cara surgiu, um cara estranho, e vai ter essas características. Um desses caras, ele é um advogado que ele recebeu do seu amigo, o Dr. Jekyll, um testamento, né, já tem um tempo, e tá até no cofre dele, dizendo que se alguma coisa acontecer
com ele, com o doutor, né, vai tudo para um amigo dele, o Sr. Hyde. E ele nunca conhecia o Sr. Hyde e tal. E algumas coisas que vão acontecendo ali ao redor tem a ver com essa questão desse testamento do doutor. Então, assim, tem detalhes sutis que eu desconhecia completamente. Então, até chegar nesse momento da porção, tem muita coisa acontecendo, a narrativa te prende absurdamente. Enquanto essas coisas vão acontecendo, tem esse lado, até que ponto vem essa questão do monstro, de você não ter medo do que está fora, mas do que está dentro de você, dos seus pensamentos. Inclusive pessoas com atos muito bondosos. Às vezes, a gente naquela, sabe, em alguma situação a gente perde o nosso controle e aí dá aquela floradinha do mal. Não que você vai fazer o mal a alguém, mas que você talvez pense sem querer naquele mal. Talvez você tenha se pego pensando dessa forma, de algum jeito. Então esse livro vai conversar muito nesse sentido. Então esse lado mal não precisa ser grandes monstruosidades, apesar de poder ser também, claro, mas ter aquele mal no ser humano de pequenas atitudes, até de coisas que às vezes você pensa sem querer. É um livro que me envolveu muito a narrativa, não quis desgrudar, então recomendo fortemente esse livro para vocês, tá? Outro que foi uma grande surpresa, foi uma leitura que eu fiz esse mês e já quero panfletar. E assim, gente, Frankenstein da Mary Shelley. E que isso, gente, assim, eu fiquei impressionada demais com essa escrita, com as camadas envolvendo nesse livro. Então, não é um livro apenas sobre a questão da criatura, do Frankenstein, que a gente acha, assim, eu não sei vocês, me contem aqui se vocês, durante muito tempo, até quanto tempo vocês pensaram que Frankenstein era a criatura? Porque assim, não me deparei isso quando eu li o livro, eu já sabia, tá? No sentido assim, de um ano pra cá, mais ou menos. Quando eu tava querendo colocar o Frankenstein, né, minhas metas leituras e tal. E eu me deparei com algum conteúdo, Frankenstein não é o nome da criatura, né? É o do criador, Victor Frankenstein. Então, primeiro adendo, apesar de sempre ter o nome título Frankenstein, ter alguma ilustração aqui da criatura, não. Frankenstein é o doutor, né, o Victor Frankenstein, que vai construir a criatura. Os diálogos aqui sobre criador e criatura são super interessantes, as referências que faz também ao livro do Paraíso Perdido de John Milton. Eu sempre quero muito ler Paraíso Perdido de John Milton. Deixo para depois um pouco, que eu quero ter uma profundidade mais em relação a questão bíblica e tal, as referências para pegar o livro, mas essa leitura me deixou com muita vontade, né? Então, esses diálogos, esses embates, você tem um cara lá voltado para a ciência que ele fica tão querendo ter algo grandioso ali para ser feito que passa por cima e faz essa criação sem pensar nas consequências. Aquela criatura é tão horripilante para ele e ele larga, deixa para lá. O que seria dessa criatura sem o seu criador? Então tem muito desse embate aqui e depois a voz da criatura. Outra coisa que é interessante, já que eu estou falando da voz da criatura, é a forma como é dividido esse livro no estilo de uma bonequinha russa. Você começa com cartas, né? Então você tem são 4 cartas iniciais, um cientista também, escrevendo uma carta para a irmã, cartas, né, para a irmã dele, e do que tá acontecendo e quando ele tem um encontro com um cara que a gente vai descobrir que é o Victor Frankenstein, isso já logo no início, tá, gente? E aí, o cara, ele percebe que tem esse desejo ele se vê, o Victor Frankenstein, ele se vê muito neste cara no Robert, né, que é o que encontra ele. E ele fala assim, olha, eu vou te falar um pouco do que aconteceu comigo para que isso não se repita com você. E aí, nesse caso, a gente sai dessa narrativa da carta, né, e a gente vai entrar nos relatos do Frankenstein, né, falando do seu passado, de como foi, até chegar à questão da criação desse monstro, da criatura. E aí tem esses embates e aí depois tem a voz da criatura. Então, no miolo aqui do livro, você vai encontrar a voz da criatura falando, pedindo para ser ouvida e falando o ponto de vista dela, né? Então, as pessoas têm mania de olhar para ela, para essa criatura e ter esse horror todo e sair fugindo dela, que ela é capaz de fazer isso, aquilo. Mas o que a criatura sente de ser largada pelo Criador, de procurar só um semelhante? Ela queria apenas um semelhante, alguém que pudesse se identificar, conversar, não se sentir sozinho. Como foi o passar do conhecimento para ela? Então, é um livro que vai te pegando em vários pontos. Essa edição que eu li da Antofaz, que eu achei bem interessante, justamente que ela facilita esse entendimento de como procede essa arrumação do livro. Então, por exemplo, aqui no início das cartas, tem essa caligrafia remetendo à carta, e aí depois vamos ter a narrativa do Frankenstein, tá? Então já muda a fonte, e depois tem a questão da narrativa
da criatura. Então a gente sai dessa fonte comum e vai para negrito. Então fica bem assim. Então você, assim, quem tá meio que não entendendo, na dúvida do que tá acontecendo, aí fica essa parte toda da criatura e aí depois volta para a questão do Frankenstein. E fora as ilustrações, que eu achei bem interessante, a forma como a criatura é colocada aqui de várias formas possíveis e tal, não tem uma definição muito bem desse livro, mas vocês já viram que pelo tempo que eu tô falando dessa obra, como ela mexeu bastante, fora o material de apoio aqui também falando no final. É um livro que é uma espécie de autobiografia da Mary Shelley, também tem esse viés para você analisar de coisas que aconteceram na vida dela, saber que ela escreveu esse livro quando estava grávida, então está colocando também uma criatura que é o mundo, enfim, tem várias relações muito interessantes, mas isso eu converso depois para um outro livro, porque sim, eu quero falar melhor com vocês sobre essa maravilha que eu super recomendo para vocês, porque também, além de ter o viés do horror, do terror, ele tem essa questão da ficção científica e de discussões sobre a ética na ciência. Então, até que ponto vale você ir nessa questão do avanço da ciência? Então, até que ponto vai esses limites, essa busca? E até, inclusive, num dos textos aqui, é falado sobre a questão da inteligência artificial, como refletir sobre isso. Muito interessante, amei demais esse livro, então fica a minha dica pra vocês, tá? Outro aqui, que já é uma figurinha, assim, repetida aqui no canal, mas vale a minha indicação com certeza, é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse livro, ele te pega porque ele é muito sutil, então, assim, você não vai deparar com cenas horripilantes, coisa do tipo, não. Então aqui o suspense, primeiramente tem esse clima todo gótico criado também, então uma moça que vai trabalhar nessa mansão Bly, cuidar de 2 crianças, então um lugar mais isolado, coisas estranhas vão acontecendo, mas é tudo muito assim sutil, são detalhes. O próprio escritor, ele vai soltando nas entrelinhas, e é o leitor que vai tentando identificar se o que está acontecendo ali é real ou fruto da imaginação dessa mulher. Então, até que ponto as coisas estão acontecendo de fato, até que ponto a gente vai sendo contaminado com as coisas que vão acontecendo. Então, é um livro que eu, quando fiz a leitura, eu falava, aqui tem, aqui o escritor tá querendo brincar com a gente, mas peraí. Aí eu voltava, aí eu entendia. Enfim, o final, ele é super aberto. Então vai do leitor a fazer a interpretação que desejar, de acordo com o que ele foi pescando ali nas entrelinhas desse livro. Então, é uma história que te deixa muito presa no que está acontecendo, muito presa na narrativa, e eu gostei muito, muito desse livro. É um livro que eu pretendo, inclusive, reler mais vezes, porque ele te pega nessa questão da narrativa que eu gostei bastante, tá? O próximo aqui é Rebecca, da Daphne du Maurier. Esse livro podia perfeitamente se chamar Manderley, que é o nome desta mansão aqui, né, que tem características por volta, aqui aparece aqui, tá vendo? Inclusive, nesta edição da Dark Side, que está muito linda, ela aparece bem aqui nessa página, então essa mansão bem onipotente, bem assim marcante. O primeiro capítulo, inclusive, vai descrevendo bem os detalhes de Manderley, né? Então, a protagonista, a nossa narradora, contando que não é Rebeca, tá, gente? Rebeca é o nome da falecida, mas o nome da protagonista, que nunca aparece com o nome, que eu acho muito legal esses detalhes que vão dando ali do livro e tal, da construção. Então ela nunca tem esse nome revelado dela, mas ela vai contando que acordou de um sonho e ela estava em Manderley. E aí vai voltando de coisas que aconteceram lá no passado, anos atrás. Aí a gente se pergunta, será que essa narradora é confiável? Então, contando coisas que aconteceram com ela, e lá atrás, ela lembra de tudo mesmo que aconteceu, e quanto mais você lê, você fica assim, meu Deus, isso é fruto da cabeça dela? Será que essas coisas estão acontecendo? Será que não é porque ela é uma pessoa muito ingênua, muito insegura, muito assim, receosa das coisas que estão acontecendo? Mas ao mesmo tempo, a narrativa, esse clima de Mandalay, esse clima gótico que vai sendo construído, é muito bacana. Os primeiros capítulos ali, algumas pessoas podem achar meio parado, porque a gente está sendo apresentado aos personagens, a esse clima das coisas que estão acontecendo. Há uma questão de algum mistério, algo pairando, e essa pessoa, ela se casa, né? A narradora, ela se casa
com o Max, que é o senhor de Winter, o dono de Manderley, então ela vira agora a senhora de Winter, que é o mesmo nome referente a Rebecca. Só que Rebecca, além de ser senhora de Winter, né, que é a falecida, ela sempre foi chamada pelo nome Rebecca, bem forte, bem presente. Inclusive, todas as pessoas conhecem muito Rebecca e faz essa comparação com a nossa protagonista. Tem muito dessa questão dela tem essa personalidade de se sentir insegura, ingênua, toda assim meio, sabe, não, deixa as coisas como sempre como foram. Então a casa é cheia de ritual, tudo conforme a Rebecca fazia, e ela aceita tudo isso, não contesta nada. A senhora Danvers, né, então a governanta que coordena tudo naquela casa, super querida da Rebecca, que sempre gostou e idolatrou a antiga patroa. Então como isso vai pairando ali no ar. Então vai criando todo esse clima que você vai se questionando o que está acontecendo. Essa mulher, ela está querendo se colocar no papel, assim, porque tá imaginando coisas, mas esse cara também não sei, ele tem algo atitude estranha, não sei, a gente fica tudo assim. Até que lá pro capítulo 19, tá? Algumas coisas bem interessantes vão acontecer, revelações super grandiosas. Assim, até o capítulo 19 coisas acontecem, tá, gente? Mas no capítulo 19 tem uma reviravolta assim que você depois não consegue largar de jeito nenhum esse livro. Então, ele é muito bem escrito, eu gostei muito, e você fica vidrado, você quer saber o que vai acontecer e tal, não quer largar. Então, é um livro que tem muito essa questão do psicológico, tem muito dessa questão do gótico, dessa atmosfera, da narrativa, que é bem interessante, e fica a minha indicação aqui pra vocês desse livro. Outro aqui da Dark Side também, tá? E eu fiquei muito surpresa com esse livro, que é O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Essa história aqui é super curtinha, eu devorei em um dia, tá? Então esse aqui vai ser depois um livro que vai estar nas minhas recomendações, livros pra você ler em um dia, porque são um pouco mais de 200 páginas, mas você engole, porque você não consegue largar este livro. E esse livro é interessante também pelo fato de você ler pelo ponto de vista do suspense aqui, do terror, de algo sobrenatural que está acontecendo, também desse lado psicológico. É fruto da cabeça da Rosemary, o que está acontecendo, ela não está imaginando, não pode estar exagerando algumas coisas, mas também tem um lado da crítica, do lado do corpo feminino sendo violado. Então tem assuntos aqui que, além de ter esse lado sobrenatural, ele pode ficar meio que incômodo para quem tem alguns gatilhos nesse sentido da violação do corpo da mulher, tanto para a questão de estupro, quanto para a questão também de violência obstetrícia, nesse quesito, tá? Mas aqui a gente acompanha, primeiramente, que me surpreendeu, porque ela não começa grávida este livro. Então a gente tem a ambientação desse jovem casal querendo morar num edifício muito que tem muito status, né, esse Brentford. Os apartamentos no andar desse prédio, eles eram enormes, então eles meio que foram divididos, né, para dessa forma serem alugados. Então assim, é muito disputado esse lugar e tal, e a Rosemary ela quer muito conseguir uma vaga, até que tem toda essa trama envolvendo, mas esse prédio em si, ele tem histórias antigas e coisas estranhas que aconteceram ali, mas ela não acredita nessa superstição, que é pra ir pra lá e tal. Tem essa questão da pressão também, enquanto ela não engravida, as pessoas perguntando se ela tá grávida, se ela pretende ficar grávida, quantos filhos. Tem vários desses questionamentos que são bem interessantes de você encontrar nesse livro. E coisas do medo do que, assim, do comum, do cotidiano. Então, a figura de vizinhos ali que vão se intrometendo na vida, assim, aos poucos, e quando vê tá dentro da sua casa e palpitando demais. A questão de que o peso dessas pessoas, né, vão ter as consequências que isso vai dar. Então aqui o medo também tá muito do ser humano. Então essa questão do monstro, né, que a gente encontra nessas narrativas que eu venho citando pra vocês. Então tem essa questão do psicológico, mas você também encontrar a questão do medo do ser humano, do que ele é capaz de fazer para conseguir o que quer. Então você fica tem personagens aqui que você fica com muita raiva, que você tem, sabe, aqueles que vão pra lista de personagens que você detesta de todo jeito na literatura. Então aqui você vai encontrar personagem assim. Então vai sendo construído muito isso. Eu me surpreendi bastante, porque eu achava que eu conhecia essa história de alguma forma. Eu acho que eu confundi muito com outro livro, outra adaptação não, um outro filme famoso, que é A Mão que Balança o Berço, alguma coisa assim. Eu achei que eu já tivesse assistido ao filme Bebê de Rosemary. Inclusive, atrás tem algumas imagens do filme, tá? Então,
do filme. Eu quero assistir, inclusive, porque foi uma leitura que eu fiz recentemente. Mas olha aqui, por exemplo, aqui nós temos vizinhos, as vizinhas aqui, né, que vão ficar visitando o Rosemary, o marido. Então, temos atuações aqui bem interessantes aqui do que está acontecendo. Então, a gente se depara ali o que está ou não está acontecendo. Então, tem algumas cenas aqui que você vai dar uma olhadinha aqui, dá uma lida, aí você vai lá atrás, dá uma olhadinha nas imagens, e aí você fica, sabe, bem tenso do que tá acontecendo, como eu disse pra vocês. Mas é um livro que tem esses gatilhos, então ter cuidado com isso. Mas eu gostei fortemente dessa escrita, quero falar mais detalhes com vocês. Me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Agora, é claro, como eu falei pra vocês, não seria um livro de indicações de leituras temáticas se não fosse falar de Stephen King. Eu procurei selecionar, assim, bem criteriosamente alguns dos livros que eu mais gosto do King, tá? Vou começar falando com um dos meus favoritos, se não o meu favorito dele, que é Trocas Macabras. Foi uma leitura que eu fiz, inclusive, no início desse ano, como eu disse pra vocês. Stephen King pode ser lido o ano inteiro perfeitamente, como qualquer um desses livros, tá, gente? Então aqui só pra ficar temático mesmo. Mas esse livro aqui, este calhamaço do King, nossa, eu fiquei muito presa. Nós encontramos aqui, então, a cidade famosa do King, Castle Rock, que ela vai aparecer, inclusive, nesta edição, ela aparece sobreposta de todas as histórias que aparecem em Castle Rock, e aí os elementos de cada história vão sendo sobrepostos aqui. E nessa cidade, né, pacata, assim, né, não tanto, vai aparecer a figura do Sr. Gaunt, forasteiro, alguma pessoa que surge ali, e vai abrir uma loja, né, com essa fachada verde e tal, de artigos indispensáveis. Justamente isso. O que é indispensável para você? Qual artigo que você deseja tanto que poderia fazer qualquer coisa para tê-lo? Mas será que existe alguma coisa assim que você seria capaz de fazer? Será que é algo que realmente você queira ou tem alguma coisa do consumismo, alguma coisa que você quer por algum status, por algo assim? Será que são objetos que realmente valeriam você fazer tudo para desejar isso? Ser capaz de fazer certas coisas aqui? Então esse Sr. Gaunt, ele meio que leva as pessoas até a loja dele, faz negócios, né, diferentes ali, faz trocas macabras, na verdade. Então, por exemplo, um card de beisebol de um jogador ali assinado, será que valeria tanto assim para você se fazer algo? Mas na verdade parece que é algo sem importância, né? Afinal de contas, você dá um susto em alguém, pegar alguma coisa, sabe? No vizinho ali, em alguma pessoa da cidade. Ele sempre faz um preço ali que ele determina, que ele quer, mas com adicional, com extra, de fazer algo que ele vai precisar depois, que é fazer essas coisas aí entre esses habitantes dessa cidade, até que todo mundo da cidade tá querendo algo, tá querendo conseguir algo ali naquela loja, consegue e tá devendo algo ao Sr. Gaunt, e esse Sr. Gaunt vai pedir a dívida que a pessoa tem, e essa cidade vai ficar toda entrelaçada com as coisas acontecendo, e aí vai colocar culpa no outro, e vai virar uma loucura, sabe? Mas o King, ele consegue amarrar tudo direitinho, e você vai... Primeiramente, você acha que é tanto personagem que você vai se perder, mas calma que eles vão aparecendo, vão sendo construídos aos pouquinhos e tal, e quando você vê, tá, sabe, a panela de pressão pronta para explodir. Enfim, isso que tá acontecendo nesse livro. Ele fala muito de algo que eu gosto na literatura, de pacto fáustico, né? Então é isso que o Sr. Gaunt é. Então você tá fazendo um pacto justamente com o diabo. Tem algumas cenas ali que, assim, sabe, meio horripilantes, tá? Que acontece aqui no livro. Mas o foco muito é nessa questão do pacto fáustico, que eu gosto bastante na literatura. Outro do King, que talvez seja mais tenso, assim, na questão de cenas, assim, que vai ficar bem na sua mente, de coisas mais sensíveis de acontecer, é O Cemitério, outro livro que eu gosto muito. Li no ano passado, no outubro do ano passado, e é tido como um dos livros mais assustadores do King, mas eu acredito que o assustador aqui é porque ele fala de algo que todos nós temos receio, sobre a morte, né? Não questão só do medo de morrer, mas do medo de perder alguém que a gente ama. Então, seja de bichinho de estimação, seja pessoas ao nosso redor. Então, isso acontece com essa família, ela se muda para uma casa e tem uma estrada que passa ali na frente da casa deles. Tem um vizinho também diferentão e tal. Tem o Lois, né, que é o médico. Isso, tem o Lois, que é o médico. Ele tem 2 filhos. Tem uma menininha, tem um bebezinho e tem a esposa. A esposa e os filhos, eles vão fazer uma viagem. Ele tá lá
e tem um gatinho da filha dele, e acontece um acidente com esse bichinho e ele morre. E ele fica desesperado porque a filha é tipo, completamente apaixonada por esse bichinho de estimação. Então, se você é sensível com coisas assim, fique atento pra esse livro, tá? Nesse sentido. Esse pai desesperado, conversando com esse vizinho da frente, descobre a existência de um cemitério que tem de animais, alguma coisa bem escondida, bem, sabe, bem exótico mesmo. Então tem esse elemento também sobrenatural envolvido e um pai sendo capaz de fazer tudo pela sua filha nesse sentido. E esse bicho volta vivo, mas diferente, e coisas sinistras vão acontecendo cada vez mais. Isso é logo no início, tá, gente, do livro. E não é nenhum spoiler, tá dando pra vocês. E coisas estranhas vão acontecendo cada vez mais. Tem essa questão dessa briga, dessa questão da morte envolvendo. E olha que ele é um médico, então o médico achando que sabia lidar perfeitamente com a questão da morte. Então eu tô dizendo assim, não é sobre a morte, de você ter medo de morrer, mas de morrer pessoas próximas a você, ou o medo das pessoas próximas a você ficarem sofrendo por perder alguém. Esse livro tem muito disso, tem essas camadas assim que eu gosto muito de encontrar nos livros do King, que me prendem bastante. E outro do King, talvez mais leve, porque não tem tantas cenas assim, talvez, mas depende do seu viés aí de tensão. Misery, ou A Louca Obsessão. Esse aqui fez um caminho no sentido que eu primeiro, há muitos anos atrás, eu assisti a famosa adaptação que tem, e aí quando eu li esse livro, eu vi a imagem da enfermeira na minha cabeça o tempo todo. Esse livro tem que ter cuidado que ele tem um grande spoiler no início do livro O Iluminado, tá? Então algo que acontece no final de Iluminado ressurge aqui sendo contado rapidamente, mas tem uma passagem ali, um trecho ali, uma linha ali, uma frase ali do que acontece em O Iluminado. Falando nisso, esse que eu indiquei pra vocês, o Trocas Macabras, também tem alguns spoilers, mas de livros como Cujo, como A Metade Sombria, então fiquem ligados a isso, mas eu li esse livro sem ter feito essas outras leituras. Metade Sombria eu nem lembro o que acontece direito aqui, mas Cujo, alguma coisa que foi contada mais de uma vez assim, eu fiquei com algo na mente, mas não vou deixar de ler esses livros, eu sabia disso e fui por conta e risco e adorei a experiência, tá, gente? Então nada que vai te pedir nessa leitura, mas é porque se você não ler essas outras obras do King, pode ser que você fique meio, peguei um spoiler de um livro. Mas isso não me incomoda tanto em algumas leituras não, tá, gente? Voltando então, só pra avisar pra vocês de Misery. Então tem esse escritor que sofre um acidente, uma enfermeira, ela vê isso e resgata. E quando ela vê que é o escritor favorito dela, ela vai e fica assim fascinada. Só que ela é totalmente obcecada por ele, pelo que ele escreve. Só que ela descobre que, olhando ali a papelada que tá na maleta dele, que ele vai matar a protagonista, a mulher que ela gosta ali. Não, ele não pode matar a Misery, ele não pode fazer isso. E aí vem a questão do terror psicológico por meio dessa enfermeira ali, que ele está nesse lugar com esse cara isolado e ela completamente louca, insana. E se você pegar pra assistir o trailer desse filme aqui, aí você vai sentir do que eu estou falando. Então é um livro que você fica simplesmente obcecado, não quer desgrudar, é um terror psicológico, os personagens basicamente são esses dois aqui, e você fica, sabe, aquela situação que você fica levando um susto pra pequenas coisinhas? É isso, esse livro é muito isso, eu gosto muito desse livro, é um dos meus favoritos do King, com certeza, olha aqui ó. Sua fã número 1, então é uma louca obsessão? Sim. Outro que eu vou indicar pra vocês é o livro, a graphic novel também, e é um conto, digamos assim, que é da Shirley Jackson, uma escritora que o King ama. Então eu tô indicando pra vocês, na verdade, a loteria. Então, meio que conto, eu meio que queria só deixar livros aqui, de repente deixar contos para um outro vídeo, mas a loteria ela tem um peso tão forte que ela é um livro praticamente, né? Então tem a adaptação da Dark Side do conto A Loteria, e é uma adaptação bem interessante, e pelas imagens aqui, dá pra ver como que é uma história que acontece numa cidade aparentemente pacata, uma cidade, sabe, aquela de bem um lugarzinho no meio do nada, algo do tipo, e que as coisas acontecem porque sempre aconteceram, rituais acontecem porque sempre foi assim. Então é bem interessante de acompanhar os traços aqui, tá vendo? Foi feito pelo neto da Shirley Jackson, dessa adaptação. Então eu gostei muito desse clima que vai sendo criado aqui nesse lugar, dessas histórias aqui. Tem inclusive aqui, pra vocês verem, da cidade, olha. Tá vendo aqui? À noite, de dia. Então, assim, é uma cidade comum, simples. Os moradores ali vivem a vida deles, mas tem uma época ali que acontece um ritual
porque sempre foi assim. Então eles não contestam isso. Então o combo que eu fiz foi nessa edição aqui, que tem a loteria e outros contos. O conto, a loteria, ele é bem curtinho, ele tá aqui no final desse livro aqui. E aí eu fiz a leitura do conto e depois fui para a HQ, que é bem interessante fazer esta junção aqui. Gostei muito das ilustrações, mas não tem muito o que me adentrar nisso, é justamente isso, gente. É você ficar surpreso justamente com o que o ser humano é capaz de fazer, de não contestar as coisas que estão sendo feitas, fazer porque todo mundo faz, porque sempre foi assim, e pronto. Então, quando você tá lendo, pronto, você se surpreende o que está acontecendo. Então é isso que te assusta nesse conto, que eu gosto muito de indicar pra vocês. Agora o que eu vou indicar pra vocês é assim, sem nenhum medo, tá? Ao contrário, ele desperta várias risadas, que é O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Inclusive, esta minha edição aqui tem outros contos do Oscar Wilde, mas a Antofágica tem uma edição que sai só se eu não me engano é isso, eles têm só O Fantasma de Canterville, se eu não estou enganada, tá? Mas essa aqui você encontra outras narrativas do Oscar Wilde que é bem interessante, mas o foco aqui, O Fantasma de Canterville, em que o Oscar Wilde, isso mesmo, escritor de O Retrato de Dorian Gray, que poderia também estar nessas indicações que eu estou trazendo pra vocês, mas eu quis trazer um outro livro dele, uma outra história, que tem esse viés cômico, essa ironia, justamente sobre essas histórias góticas da Inglaterra. Então você encontra uma família, tem o Sr. Otis, né, vai com a família, é uma família americana nessa mansão inglesa, que tem todos esses rituais e tal, e nessa mansão tem um certo fantasma, o Sr. Simon, que ele sempre assustou anos e anos as pessoas. Só que essa família ali tem essa questão do pragmatismo americano e tal, e também tá vindo uma época de consumismo, então ele começa a pregar susto nessas pessoas, mas essas pessoas, sabe? Por exemplo, ele passa com som de correntes ali nos corredores para dar susto, mas aí vem lá e oferece um lubrificante ali para as correntes dele, coisa do tipo. Então, para cada tentativa de susto que esse fantasma vai dando, alguém da família tem alguma solução, algum produto, algo do tipo. Então tem muito dessa quebra ali em relação à ironia, em relação às histórias góticas, dessas grandes histórias. Também essa questão dos ingleses, americanos, a questão do consumismo surgindo na América. É muito interessante como vai se acontecendo e você fica sensibilizado ali, você fica com essa empatia em relação ao fantasma que só queria assustar e tá triste porque ele não consegue assustar. Tem uma adaptação muito famosa no nosso cinema brasileiro, que acho que é Didi, o Fantasma, não, Fantasma Trapalhão, alguma coisa assim. Então é super divertido. Então se você quer estar no climinha ali, mas tem medo e quer, assim, só se divertir, fica a minha indicação aqui pra vocês, tá? E é claro, como uma boa fã de Agatha Christie, rainha do crime, não tem como deixar de citá-la aqui nesse vídeo, né? Inclusive, estou devendo algum vídeo aí de indicações de livros que eu gosto da Agatha Christie, mas enfim, escolhi uma obra dela, tá? Que é A Noite das Bruxas, justamente porque tem toda essa atmosfera aqui, porque essa história, o crime acontece na Noite das Bruxas, tá? Então, você tem um caso do Hercule Poirot, qual aparece a amiga dele, a Ariadne Oliver, né? Que é uma figura que vai aparecer em alguns livros, que é bem interessante acompanhar. Eu gosto muito das histórias que ela aparece. E do Hercule Poirot, claro, meu detetive favorito. Aqui nós temos uma menina, tem a mania de dizer que ela já presenciou um crime, assassinato e tal. Ela brinca muito com isso. Está acontecendo ali uma festividade do Halloween, então organização dessa temática e tal, e a festa. E ela fica, sabe, irritando todo mundo com essa história de contando algo desse tipo, até que ela aparece morta, justamente na bacia cheia de maçãs, na cabeça ali cheia de maçãs na bacia. Dali tem esse mistério. Gente, isso aqui não é pra se assustar, apesar do que eu falei agora, tá? Mas é questão de que dali que vai ter uma investigação. Então aqui não é questão de terror, a questão é de romance mesmo, de suspense policial, não romance do romântico, mas da questão de narrativa policial em si. Mais um caso que eu gosto muito da Agatha Christie, tá? Então vale a pena pra entrar no clima, porque se acontece na Noite das Bruxas, toda essa atmosfera que acontecendo, não dá pra dar muitos detalhes, porque é a Agatha Christie, né, gente? Então, muitos detalhes aqui, o livro já é curtinho, então, se der muitos detalhes, a gente vai descobrir e fica chato, né? E por fim, vou falar com vocês de uma indicação de literatura brasileira, então, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Esse aqui é um livro super curtinho, tá, gente? A diagramação desta edição aqui da Princípios, ela é bem grandona, tá? Também confortável.
E é um livro, primeiramente, um aviso, não é pra todo mundo, porque tem cenas aqui bem pesadas. Tem questão de necrofilia, tem umas coisas assim bem intensas. Mas é uma narrativa interessante de ser conhecida porque é o primeiro representante do gótico, aqui da literatura gótica no Brasil. Então, se não o primeiro, um dos primeiros pelo menos, mas eu acredito que é o primeiro. E tem muito da questão do ultra-romantismo, então tem muitas coisas exageradas. A gente vai encontrar aqui uma narrativa moldura. Um grupo de amigos se encontram na taverna e tal, bebedeira, vinhos, e a questão assim, aí querem falar sobre contos, histórias assustadoras de coisas que aconteceram. Quem tem a história mais, assim, apavorante pra contar? E aí começa a história. Então tem essa narrativa de fora, que é a moldura, e aí sim, cada capítulo depois vai ser a história de um desses amigos contando. E cada história vai ser pior do que a outra. Então quando você acha que viu alguma coisa assim, leu alguma coisa horrível, a próxima é pior. E a próxima é pior até todos os amigos. É interessante aqui que essas histórias vai chegando no final, elas vão se entrelaçando de alguma forma, até que o último capítulo tenha um final bem inesperado, pelo menos pra mim foi bem inesperado, como essas histórias de alguma forma elas se relacionam. É um grande representante da nossa literatura nesse estilo, mas tem umas temáticas ali meio pesadinhas pra você ler e tal. É um livro também que fica naquela questão do conto, de novela. Esse livro aqui, essa história vocês encontram inclusive naquela edição que eu separei aqui, de Medo Imortal, da Darkside. Tem ela aqui também. Inclusive, eu li ela por aqui, mas eu achei interessante depois de ter esta edição também separada, justamente para me aprofundar. Eu gostei muito da forma como os artifícios aqui são construídos, né, da linguagem e tal, da narrativa mesmo. Essa questão da moldura, a questão também do final, de como vai chegar nisso. Então fica a minha recomendação aqui para vocês também deste livro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram, ficaram interessados em ler alguma dessas obras. Deixem também indicações, tá? Pra gente fazer essa troca aí de, sabe, de figurinha aqui, que é bem bacana de acontecer, que eu gosto muito de pegar indicações com vocês, como eu sempre falo. Tem alguns livros que eu quero fazer leitura, como Drácula, mas eu vou deixar para o ano que vem, tá? Esse ano eu optei para pegar o Médico Monstro e o Frankenstein, então algumas dessas leituras eu fiz esse ano, então por isso que eu tô com mais empolgação para falar, inclusive, mas volto para falar com vocês com mais calma, atualizando as minhas últimas leituras. E também tem umas leituras que foram feitas temática ao longo de outros anos, tá? Mas eu gosto de deixar esses livros assim, com essa temática, eu sempre deixo para outubro alguns livros ou outros, porque eu gosto de criar esse clima, e acaba que eu deixo minha lista para outubro muito grande, porque tem vários nessa temática que eu gosto de ler mesmo, mas aí o que acontece é que eu coloco o King, às vezes, para ler ao longo, assim, do ano. Inclusive estou lendo a luta do King, tá, que é a 4 estações, e estou gostando muito, mas isso já é assunto para um outro vídeo, tá? Conto com indicações de vocês, lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.